retornando ao Brasil, nessa terça, o Supremo promoveu um encontro na busca por uma conciliação sobre o aumento do IOF. Janaína Cabelo, mais uma vez aqui com a gente. A pergunta é: algum acordo foi fechado ou não, Janaína? Nenhum acordo foi fechado, Thiago. Essa audiência, inclusive, foi bem rápida, viu? Durou pouco mais de 1 hora. Ali, todas as partes ali do processo falaram mais ou menos por uns 15 minutos, como costuma ser uma audiência dessas, né? Expondo ali os seus argumentos. E aí foi uma audiência também fechada, mediada pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o relator de todos os processos sobre o IOF aqui no Supremo. E aí a ata dessa audiência foi publicada logo depois e diz o seguinte, que assim que cada parte se manifestou, o ministro, então, perguntou se seriam possíveis, ali diz o seguinte, a ata, se seriam possíveis concessões recíprocas que pudessem resultar na conciliação. E aí todos entraram no consenso dizendo o seguinte, que apesar da importância do diálogo, da iniciativa da audiência, preferem aguardar uma decisão judicial. Ou seja, está nas mãos mesmo do ministro Alexandre de Moraes essa questão toda do IOF, Thiago. Só lembrando que o ministro, ele derrubou, né, tanto os decretos do presidente Lula que previam o aumento das alíquotas do IOF, quanto a decisão do Congresso que suspendia os efeitos desses decretos e aí convocou essa audiência de conciliação numa tentativa de achar um consenso ali, né, um acordo em comum entre poderes executivo e legislativo. Não aconteceu. Quem falou hoje mais cedo, há pouco, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ele disse o seguinte, que acredita numa resposta breve, numa decisão breve do ministro Alexandre de Moraes, convergindo com as necessidades do país. A gente vai ouvir esse trechinho agora. A gente ouve agora sim, vamos lá. Falou com os presidentes das duas casas, falou comigo pessoalmente, depois falou comigo por telefone. Ele está bem apropriado da situação, tirou todas as dúvidas a respeito, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista jurídico formal. E eu tenho a impressão que é uma decisão que sai rápido e muito convergente. Chamaram a atenção as ausências dos presidentes da Câmara e do Senado. Eles deram alguma explicação? Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou, né? Pois é, olha só. Só quem estava presente nessa audiência hoje, Thiago, foi o advogado-geral da União, Jorge Messias. Nem o presidente da Câmara, Hugo Mota, nem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, compareceram. E isso por quê? Porque já tinha ali nos bastidores uma ideia de que não sairia um acordo, porque o governo federal, ele bate realmente na tecla ali de que ele tem prerrogativa sobre o aumento do IOF e o Congresso Nacional também. Hugo Mota já falou durante todos esses dias ali ao longo da última semana de que realmente o Congresso, a Câmara, no caso, ele não aceitaria aumento de impostos. Então, os dois preferiram que essa audiência fosse conduzida ali representando o Congresso Nacional pelos advogados. Foi dessa forma, pelos advogados do Senado e pelos advogados da Câmara dos Deputados. Tiago. Então, a audiência de conciliação, que não houve um acordo. Até daqui a pouquinho, Janaína, vou chamar os nossos comentaristas mais uma vez. Dora, é possível dizer que a Câmara e o Senado e também o governo meio que desprezaram essa audiência de conciliação, porque praticamente ninguém foi e agora eles estão esperando uma decisão da Justiça. Ou não teria acordo se todo mundo fosse, Dora? Olha, peraí, primeiro que não é que certo, foram os representantes, todos os representantes legais, e aí ficou claro que ambas as partes consideravam a questão jurídica, não havia acordo político, se houvesse, teria de haver antes. E ontem a gente comentava que eu pelo menos não tinha a menor ideia de como é que se podia conciliar sem nenhuma das duas partes tinha acenado com qualquer proposta, com qualquer disposição de sair das suas posições originais. E, portanto, estava muito claro que isso ia ser resolvido na barra da toga dos tribunais, na impossibilidade, da incapacidade dos políticos de acertarem seus próprios ponteiros. Então, o ministro não foram exatamente por isso. Janaína falou, como não haveria acordo, o que iriam fazer lá esses representantes de alto
calibre, presidentes da Câmara e do Senado, para sair e dizer o quê? Não aconteceu nada? Claro que não. Então já se sabia disso e por isso é que eles não foram. Não por uma questão de menosprezar essa audiência. Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai precisar construir aí uma solução que eu não sei qual é, não sei se ele antecipou, está muito otimista, o ministro da Fazenda, não sei se ele antecipou alguma coisa, porque quando ele suspende os dois decretos, suspende as duas posições, ele dá uma sinalização que pode ser interpretada como favorável ao Congresso, porque o que o Congresso queria? Não queria a vigência do decreto, e uma vez que ele foi suspenso, então ele não está em vigor. Então vamos ver o que ele vai construir, se é uma solução que agrada só um lado ou se vai ser a famosa solução salomônica. Quero agora apelar para a sua bola de cristal, meu caro Nelson Kobayashi. O Supremo pode ir para um lado, pode ir para o outro, ou tentar um meio termo? Pode haver essa decisão de meio termo? Talvez nem tanto a alta do IOF da forma como o governo quer e nem tanto também como o Congresso quer, que é absolutamente nada. É isso? Em relação à alíquota do IOF, Tiago, o Supremo não pode aplicar um meio termo, estaria usurpando uma das funções, seja do presidente, seja do Congresso, a depender do entendimento do Supremo Tribunal Federal. A questão aí é que a simples designação de uma audiência de conciliação para esse caso já é atípica, já é muito distante do que se vê no cotidiano da história do Supremo Tribunal Federal. Porque em controle de constitucionalidade, há julgamento. Ou é constitucional ou é inconstitucional. Aliás, como eu fico imaginando, se fosse um acordo, se tivesse sido frutífera essa audiência aí com um acordo, eles iam conviver, então, com um imposto mais ou menos arranjado diante de um acordo, mesmo contra a Constituição? Porque se todo mundo procurou o judiciário, porque há entendimentos diversos de inconstitucionalidade, seja no decreto do presidente Lula, seja no decreto legislativo. Eu entendo, inclusive, como um desrespeito ao parlamento em específico, porque o presidente, por seus representantes que seja, pode voltar atrás no decreto, é ato unilateral, ele mesmo decide se ele sobe, desce, revoga o decreto, faz outro decreto. Mas os presidentes da Câmara e do Senado não dizem pelo parlamento, é votação. O que foi decidido no decreto legislativo foi fruto de uma votação de centenas de deputados, de dezenas de senadores, e não poderia ali nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado, por mais importantes e por mais prestigiado que seja o cargo de ambos, decidir contra o que já decidiram os seus pares de Congresso Nacional. Então, agora vai acontecer o que é preciso acontecer, que é julgamento de constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos decretos do presidente ou do decreto legislativo. Vamos aguardar como decidirá agora o Supremo Tribunal Federal, como é de se esperado juridicamente pela nossa Constituição.